Boa noite a todos. Gente, vocês estão me ouvindo bem no fundo? Se não estiverem ouvindo, façam um sinal que eu falo mais alto, tá? O nosso estudo de hoje está baseado no livro Saúde Espiritual, do médico Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Esse médico, ele é da Federação Espírita do Mato Grosso. Ele é médico, psiquiatra, psicólogo, pós-graduado em homeopatia. E nesse livro, ele vai fazer uma abordagem de uma forma um pouquinho mais profunda sobre a nossa saúde, que a gente, no nosso correr, no nosso dia a dia, a gente costuma não refletir muito, né, sobre os nossos estados de consciência, sobre o momento que nós estamos vivenciando no que se refere à nossa vida espiritual, ao nosso espírito, à nossa alma. Jesus deixou dito que não são os sãos que precisam de médico. Então, todos nós estamos englobados nesse pensamento. Não são os sãos que precisam de médico. E nós temos uma ideia generalizada de que tudo vem de fora para dentro. Tudo está relacionado ao externo. Ou seja, a doença ela é resultado de fatores que podem ser biológicos, como vírus, bactérias, fungos. Podem ser de origem química, como os poluentes, como os pesticidas, né, que nós ingerimos quantidades na nossa alimentação diária. E são vários elementos estranhos, né, com os quais nós convivemos no nosso mundo externo. Só que numa visão mais profunda, a gênese da doença está centrada no ser espiritual, resultado de um desequilíbrio proporcionado por nós mesmos. E a doença é o estágio final desse desequilíbrio. Já é sabido que as nossas doenças começam no nosso espírito. E aquilo que não é resolvido, ele vai se acumulando, vai se avolumando, até que chega o momento em que ele eclode no nosso corpo físico. Então já foi feito estudos de que vários órgãos estão relacionados aos nossos estados emocionais, como a raiva vai se manifestar no nosso fígado, a raiva embotada, aquela raiva que a gente engole e não expressa na nossa vesícula, assim como a tristeza da alma vai para o nosso pulmão e por aí vai. Os pesos, as dores da alma que nós carregamos vão para a nossa coluna. E como eu falei antes, a gente não para meditar sobre isso. Quais são os sentimentos que eu estou alimentando dentro de mim, pensamentos e sentimentos que são recorrentes, que eu não consigo resolver, que eu estou ruminando meu excesso de preocupação e que refletem então no meu corpo físico como uma moléstia. Nós sabemos que quando a gente está sob profundo estresse, o que acontece? Baixa a nossa imunidade e nós começamos a ter gripes. Então, gente, em primeiro lugar, o Dr. Alírio nos pede que nós reflitamos acerca de quem nós somos no universo. Em que se constitui o ser humano nesse universo incomensurável? Qual é a finalidade da nossa existência? A doença é o resultado de um distanciamento do ser humano da sua própria espiritualidade. Nós somos seres espirituais que estamos transitoriamente nesse corpo físico. Somos, portanto, muito mais do que os nossos corpos físicos. A saúde é o resultado natural da busca da própria espiritualidade, do exercício de encontrar a nossa essência interior e o eu divino que somos.
Qual é o propósito da nossa vida? Nós fomos criados por Deus com essa finalidade: buscar a nossa essência interior para poder desenvolvê-la, evoluindo até chegar à plenitude do ser. Nós sabemos que a espiral da vida ela não cessa. Nós estamos em constante processo de progresso e aprendizado. Todas as vezes que nos distanciamos dessa busca interior, dessa harmonia com o eu divino nosso, com a nossa centelha divina, temos como resultado a carência interior, que estará nos proporcionando as doenças que começam no espírito que se distancia do seu eu divino, gerando para si mesmo conflitos existenciais que estarão lhe adoecendo a mente e o corpo. O distanciamento de nossa essência divina vai nos distanciar de Deus, fonte de vida e amor do universo. Processo este que nos deixará extremamente carentes da energia da vida, resultando em doenças das mais diversas. O que nos leva a esse direcionamento, esse esquecimento do nosso eu divino? Esse desligamento que nós temos, todos nós, é o resultado do materialismo. Existem várias formas de vivência materialista. Desde aqueles que já vivem de forma intensamente materialista, não acreditam em absolutamente nada, apesar de já conceberem a espiritualidade, até aqueles que são mais sutilmente materialistas. O que seria isso? Aquelas pessoas que já têm uma noção, um conhecimento da realidade espiritual, mas suas posturas no dia a dia, diante das dificuldades naturais da vida, ainda são materialistas. A gente ainda barganha muito com a espiritualidade. A gente assume às vezes alguns compromissos achando que aquilo ali vai melhorar a nossa vida. Nós queremos fazer troca. Não é assim que funciona. E aí, quando a gente pensa dessa forma, nós não cultivamos o hábito de confiar na providência divina. A saúde espiritual é o resultado do cultivo da verdadeira espiritualidade que nos desenvolverá a religiosidade, ou seja, não é uma religião, é o sentimento de religiosidade. E dentro da consciência cósmica universal, esse senso de religare, de voltar lá na nossa essência, significa sermos o homem de bem. E o homem de bem é aquele que está em conformidade com as leis divinas. O que acontece com a gente? Desde que o mundo é mundo, nós nos criamos, independente de qual credo, religião seja, nós achamos que Deus é uma pessoa. Nós personificamos, né? Nós já ensinamos para as crianças: Papai do Céu está bravo, Papai do Céu castiga, né? Isso é um atavismo. E o primeiro passo que nós temos que dar nesse momento de autoajuda nossa, do nosso próprio conhecimento, de evolução espiritual, é nós despersonificarmos Deus. Ou seja, Deus não é uma pessoa, uma entidade. Deus é luz. Ele é luz e amor. Amor incondicional, aquele amor que doa-se, que é permanente, que é perene e que não impõe condições para que exista. Por isso, ele é incondicional. E nós fazemos parte dessa essência divina de amor. Como nós não conseguimos ainda entrar nessa sintonia amorosa, divina, nós vibramos
no nosso materialismo, que é o desamor. Nós não nos acreditamos capazes de sermos merecedores do amor divino. Nós achamos que nós não somos merecedores da saúde, da abundância, da prosperidade. Fala em abundância e prosperidade em todos os sentidos da vida, gente. E a gente acaba sempre sofrendo por causa disso. Estamos completamente desligados disso. Então, nós não estamos de acordo com a lei maior que é divina de amor, com as leis morais da vida, lei de amor, de trabalho, de progresso. E cada vez que nós nos distanciamos dessa lei, nós sofremos. Sofremos para que possamos nos dar conta de que nós estamos fora da nossa essência. Então nós criamos o sofrimento para nós, não é Deus que nos causa o sofrimento. Nós nos distanciamos do amor que nos criou. Vibramos no desamor. Não estamos em conformidade. Então, por consequência, nós vamos ter que voltar para o caminho correto. Então, o nosso espírito, ele se ressente desse caminho que está errado. E ele anseia por voltar à sua plenitude. Então, nós entramos na roda sucessiva das reencarnações. A gente sempre acha que a gente é vítima, que a gente não merece. Né? Deus é justo com uns, é injusto com outros. É errado. Deus é Pai amoroso, ama igualmente a toda a sua criação. Agora, cada vez que nós nos rebelamos contra as energias divinas, a lei divina, é justo que nós tenhamos que voltar ao lugar de origem onde nós começamos a errar e vamos reparar os nossos erros. São frutos das nossas escolhas, nós somos herdeiros de nós mesmos. Se a semeadura nossa é livre, a nossa colheita vai ser livre. Porque nós precisamos aprender as lições para não ficarmos permanentemente batendo na mesma tecla, andando em círculos, cometendo os mesmos erros. Da parte de Deus para nós vai vibrar sempre amor e consolo. Sempre luz, paz, alegria, serenidade. E mais adiante nós podemos ver o seguinte, que para que desenvolvamos essa saúde espiritual, buscando o nosso encontro conosco mesmo, a comunhão divina, nós temos 3 condições fundamentais a exercitar. A primeira é cultivar o sentimento de aprendiz. A segunda, cultivar o cumprimento do dever consciencial, ou seja, a expansão da nossa consciência. E o terceiro, cultivar uma profunda gratidão a Deus. A base da comunhão com Deus é cultivar o sentimento de aprendiz, para que a gente possa exercitar a aceitação de nós mesmos como espíritos simples, ignorantes, que Deus nos criou, que nós estamos aqui no mundo para aprender e para melhorar diariamente. Não somente a cada encarnação, mas diariamente. Fomos criados para transformar a ignorância em sabedoria por meio de várias vidas sucessivas, nas quais estaremos evoluindo até nos tornarmos espíritos crísticos, libertos. É o amor que vai garantir que nos mantenhamos na condição de aprendizes, até que possamos desenvolver a maestria. Inicialmente, nós erramos muito mais do que nós acertamos. E a vida vai ser assim. Nós vamos aprender com os nossos erros. E os nossos erros nos dão valiosas lições. Quantas vezes a gente erra coisas pequenas, depois a gente nunca mais esquece aquilo que tem. E muitas vezes as coisas boas a gente esquece. A gente esquece de agradecer as boas dádivas, mas a gente cobra os infortúnios que a gente não merecia, que a gente é vítima.
Depois, esse é o nosso dever consciencial, que é o segundo. Utilizar o amor como um norteador para evoluir em todas as circunstâncias. Contudo, nem sempre o utilizamos em primeira instância. E dentro das qualidades do amor está o perdão. Precisamos nos auto-perdoar. Nós nos cobramos, nós nos punimos. Muitas vezes nós não nos aceitamos. Então nós trazemos, gente, na questão das encarnações sucessivas, muitas mazelas, muitas dores guardadas no nosso mundo espiritual, no nosso perispírito, na nossa alma, que precisam ser transmutadas. Dores, dores, dissabores, eles precisam ser libertos para que a gente possa encontrar a paz em nosso coração. Jesus disse a Pedro: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoa sempre. E nós precisamos, antes de perdoar o outro, perdoar a nós mesmos. Aceitarmos do jeitinho que a gente é. Deus nos conhece pelo avesso. Né? Nós ainda não nos conhecemos, mas Ele nos conhece. E essas mágoas, esses rancores, essas tristezas, insatisfações que nós guardamos, elas têm que sair por algum lugar, gente. E elas acabam somatizando-se no nosso corpo físico. E a gente sabe que existem algumas doenças que são hereditárias. Existem doenças que são atraídas, que a gente pega do ambiente, tudo. Mas onde é que está o foco interno nosso? Está em sintonia com essas vibrações que estão no externo. Então elas encontram ali, por semelhança, um alojamento. E a gente esquece de refletir. Então, todos os tratamentos médicos são necessários que se façam. Assim como a gente vem buscar também nas casas espíritas, nos templos umbandistas, o socorro, o amparo, o auxílio, que com certeza nós vamos ter, junto com o tratamento material dos médicos, até os exames necessários, mas nós precisamos fazer mais um tema de casa, que é refletir sobre o que nós estamos alimentando. Não adianta eu tomar medicamento para o meu coração se a causa maior dele é a angústia, que eu não estou conseguindo transmutar ou voltar para fora. É nesse sentido que a gente está estudando a saúde espiritual de uma forma mais profunda. A profunda gratidão a Deus é exatamente o cultivo dessas duas condições. Quer dizer, ou seja, o sentimento de aprendiz e a expansão da nossa consciência. Porque Ele nos criou para evoluirmos até a felicidade completa. Como causa primária de todas as coisas, grande luz criadora da vida, Deus, dentro de uma análise profunda, não precisa de nossa gratidão, pois Ele está acima desse tipo de necessidade humana. Deus sabe por que nos criou, para que nos criou, a caminhada que cada um de nós tem que fazer na vida. E Ele sabe que a espiral da vida continua. E Ele tem paciência para conosco. A paciência que nós não temos com nós mesmos, que nós precisamos de Ele. Para que esse processo aconteça, é fundamental que nós vejamos a vida como uma dádiva, em qualquer circunstância que ela se apresente para nós. Seja na dor da expiação, seja nos convites do amor nas nossas provações. Aceitar tudo o que acontece como uma dádiva é ainda muito difícil para todos nós. Na hora que aperta, a gente se revolta, a gente se enfurece, se entristece. A gente sabe disso, porque nós ainda estamos engatinhando as questões do amor, da compreensão. Se nós não conseguimos ainda compreender a nós mesmos, como é que nós vamos exigir compreensão do outro? Por isso que Jesus disse: amai-vos e instruí-vos. O instruí-vos está em nós nos autoconhecermos.
É importante nós meditarmos. Será que Deus, essa grande energia de amor e luz criadora do universo, criaria mecanismos na vida para nos desgraçar? Ou essa concepção é uma compreensão equivocada da realidade da vida? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que deve ser exercido com responsabilidade. Então, quando nós erramos, mais adiante nós teremos que acertar. O que ocorre quando nós não aceitamos tudo que acontece na nossa vida? O resultado disso é o cansaço, a opressão que nós mesmos produzimos com as nossas escolhas, resultados desse fato de nós estarmos distanciados da providência divina. As doenças nos mecanismos expiacionais surgem como uma necessidade de correção das nossas atitudes. Como nós nos rebelamos ainda contra as leis divinas, que são manifestações do amor, nós ficamos sujeitos a esse desamor dentro de nós. E vai gerar as chamadas doenças altamente degenerativas no nosso corpo, que são as conhecidas doenças como câncer, doenças congênitas, imunológicas, etc. E nas questões mentais, nós vamos lidar com as esquizofrenias, com a bipolaridade, com vários outros transtornos da mente. Então, gente, para a gente encerrar a nossa reflexão, eu vou ler para vocês a Divina Escada, que fala do propósito da nossa alma. Nós vamos entender um pouquinho a nossa caminhada. A Divina Escada nos diz: cada mortal que sobre a terra surgir, receberá de Deus uma escada para subir. E essa escada cada um há de galgar degrau por degrau. Desde o mais baixo lugar, vai percorrê-la passo a passo, desde o início, ao centro do espaço e ao seu próprio princípio. Numa era passada, mas que hoje perdura, escolhi e moldei minha escada. Tu escolheste a tua. Quer seja de luz ou seja obscura, por nós mesmos foi ela escolhida. Uma escada de ódio ou uma de amor. Seja ela oscilante ou firmada com vigor. Quer feita em palha ou formada de ouro rei, cada uma obedece a uma justa lei. E a deixaremos quando o tempo esgotar. Dela toma-se posse ao ser de novo convocado. Por vigias em frente a um portão cintilante, ela é guardada para cada alma passante. Mesmo sendo a minha estreita e a tua alargada, sozinho chego a Deus por minha própria escada. A de ninguém posso pedir, nem a minha emprestar. Com o esforço em subir na sua, cada um tende a amar. Se em cada degrau que escalares, só barreiras e tormentas encontrares, se pisar sobre ferro carcomido e madeira lixada, a ti cabe transformar tudo isso para seguro galgares a tua escada. Reforçá-la e tê-la sempre reconstruída é a tua tarefa árdua, mesmo que longa seja a tua vida. Chegando ao fim da escada, já terás cruzado a ponte, que te dará todos os tesouros da terra e do Espírito Divino à fonte. Tudo o que de outra forma se possa obter será ilusão apenas, não pode permanecer. Em revoltas inúteis, não faremos o tempo fugir. Subir, cair, reconstruir, cair, subir, reconstruir. Cumpramos isto até que nossa carreira humana nos leve a toda a verdade, até que juntos, homem e Deus, sejamos uma só divindade. Então, gente, fica para a nossa reflexão que o caminho que leva a Deus é individual, intransferível, é de cada alma, e que nós temos que buscar dentro de nós o amor, a harmonia, a alegria
e a gratidão pelo dom da vida que nos foi dado.